agradecendo o convite feito pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, na pessoa da Darlene Cavalcante. Também não poderíamos deixar de falar da Túlia, sempre incentivadora do nosso trabalho. Também agradecendo a Uri de Dourados, na pessoa do Adriano, pela acolhida. Muito obrigado. E agradecendo a todos vocês que estão aqui com o mesmo objetivo de estudar a doutrina espírita, nessa manhã gelada de domingo. Que a paz de Jesus continue sendo derramada no coração de todos nós. Muito obrigado. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida por toda a coletividade planetária. Essa comunidade de espíritos puros, angélicos, a qual Jesus é um dos seus membros, ao que nos foi dado saber, diz Emmanuel, esteve nas proximidades da Terra por apenas 2 vezes, para tentar solucionar os problemas, a fim de que pudesse organizar e direcionar os problemas da Terra. Durante esses milênios, portanto, apenas 2 vezes se aproximaram essas pleiades de espíritos. A primeira vez, exatamente quando a Terra se desacoplava da nebulosa solar, lançando no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição. No momento em que começavam a aparecer vidas, aonde esses engenheiros siderais começavam a investigar e atuar diretamente no DNA de todo o processo evolutivo para que pudéssemos ter o ser hominal, para que pudessem receber seres de outros planetas nesse mundo de expiação e prova. E a segunda vez, nos conta Emmanuel, foi exatamente quando eles decidiram que está na hora da chegada do Mestre Jesus à face do nosso planeta, a fim de que a família humanitária tivesse uma lição imortal do Evangelho de amor e redenção. Com essas lindas palavras, começa Emmanuel, no primeiro capítulo da obra intitulada A Caminho da Luz. E se nós olharmos o último capítulo da mesma obra, vamos ver exatamente uma revelação, uma cobrança ou uma advertência. No último capítulo, exatamente no capítulo 25, Emmanuel nos diz a responsabilidade de nós espíritas. E durante todo o seu livro, ele mostra como que foi a edificação do sistema do nosso planeta. Todos os erros e todos os acertos. Todos os missionários, todos os profetas, que de uma forma equivocada acabaram com constituírem erros. Portanto, nós estamos começando a escrever a nossa história agora. Fiquei a imaginar, daqui a 100, 200, 300 anos, o que estarão respondendo ou escrevendo a respeito da doutrina espírita. Todo esse livro foi mostrado exatamente para que nós não pudéssemos repetir os erros do passado. É necessário conhecer a história para não cometermos esses mesmos erros. A doutrina espírita é uma doutrina muito nova. A doutrina espírita tem em torno de 162 anos. Se nós olharmos em outras religiões, em outras filosofias religiosas, já estão há séculos e séculos. Portanto, como a doutrina espírita começa agora a vida nova, será que poderíamos aprender com os erros do passado?
Fizemos então um exercício de imaginação e gostaria que todos os irmãos aqui também entrassem nesse mesmo exercício. Se nós estamos atualmente com 162 anos da doutrina espírita, como seria então o cristianismo primitivo logo após a chegada de Jesus? Eu vou pedir então para que os irmãos se deslocassem lá para exatamente em torno de 162 anos após o início do cristianismo. Será que naquele tempo os mesmos desafios são os desafios que temos agora? E vamos convidar um personagem que muito pouco se fala a respeito da história. Essa história será contada através de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, embora bispo de Lyon, daí o nome, teria nascido na Esmirna, atual Turquia. Irineu de Lyon, ele desde muito jovem, em torno de 12, 14 anos, ele teve acesso a discípulos de João Batista, Policarpo de Esmirna. Portanto, Irineu seria a segunda, terceira geração depois da introdução do Evangelho do Mestre Jesus. Mas para que possamos entender e situar Irineu, vamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos alguns vocabulários e alguns costumes fundamentais, para aí então voltarmos ao termo ou ao ano de 162, logo após o início do cristianismo. De 33 a 100, nós temos pela história chamado do período apostólico. Foi quando os apóstolos de Jesus começaram a introduzir e montar as suas comunidades. Exatamente um fenômeno muito interessante ocorreu, que foi o fenômeno da Pentecostes. Narrado no livro Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, narra que Jesus teria vivenciado, depois da crucificação, com os seus discípulos, em torno de 40 dias. Vamos entender que esses 40 dias, 40 anos no deserto, podem representar símbolos de um ciclo. E Jesus dizia para os seus discípulos não se afastarem de Jerusalém. E ficou com eles em um exercício enorme, que poderíamos dizer, do desenvolvimento da mediunidade. Mediunidade essa que eclodiu para todos eles no fenômeno da Pentecostes. E se nós colocarmos o fenômeno da Pentecostes, vamos ver que um monte de símbolos, um monte de pinturas narram com uma pomba lá em cima, onde eles diziam que o fenômeno foi provocado pelo Espírito Santo. Torres Pastorino disse que estudou todos os evangelhos, todos os Atos dos Apóstolos em grego e não viu o Espírito Santo. Porque para ser o Espírito Santo, a pronúncia deveria ser topneumafagion, com um pronome definido. E lá, no grego, quando não existe o pronome definido, se traduz de uma forma geral. Então seria pneumafagion, ou seja, um espírito e não o espírito. Portanto, nós sabemos que esse processo é um processo mediúnico. Um Espírito Santo, poderíamos entender, um espírito superior. Então, esse efeito da Pentecostes, sabemos que é a eclosão da faculdade em todos os seus discípulos. Portanto, a igreja primitiva nasce com a mediunidade. O que podemos interpretar, então, a respeito do Espírito Santo? Se perguntássemos o que representa o Espírito Santo, para nós espíritas, sabemos lá dos concílios, sabemos da Trindade, sabemos lá dos dogmas da igreja, ótimo, mas o que representa para todos nós? Vamos achar a resposta na questão número 303, lá do livro O Consolador, aonde perguntam a Emmanuel a respeito de uma passagem que ocorreu em Marcos 3, 28 e 29, dizendo que todo pecado, toda blasfêmia será perdoada, menos aquela cometida contra o Espírito Santo. E aí as pessoas
questionando isso, Emmanuel, e aí eu peço para que os irmãos possam ir à fonte, que a resposta é muito linda, porém longa para discutirmos agora, questão 303, ele diz o seguinte, que a centelha do Espírito Divino é aquele que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, quem que é esse Espírito Santo? Aí vamos voltar lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, lá na questão 115, onde ele fala que todos fomos criados simples, puros e ignorantes, que saímos de Deus, portanto, aquela centelha, aquela fagulha divina, chamada de princípio inteligente ou princípio espiritual, que depois vai fazer a sua imersão no reino material para adquirir experiências, e sabemos que a nossa evolução necessitamos dessa imersão na matéria, questão 230 do Livro dos Espíritos, questiona se o progresso pode ser feito no plano espiritual. Sim, o espírito pode avançar bastante, mas apenas aqui na Terra é que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Necessitamos dessa imersão da matéria para que possamos ter experiência, e ter experiência significa tomar decisões. Certas, erradas, não importa, são experiências. Portanto, essa fagulha divina está dentro de nós, que aí Emmanuel fala que esse é o representante real do Espírito Santo. Corroborando com ele, vamos ver na primeira carta aos Coríntios, aonde Paulo de Tarso, fazendo recomendações àquela comunidade, dizia: acaso não sabes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Também vamos ver em Lucas, dizendo: no reino dos céus não está nem aqui nem acolá, o reino dos céus está dentro de vós. E aí, gente, é o maior e o mais verdadeiro princípio do batismo, que etimologicamente vem de imersão. Na realidade, a busca do Cristo, a rebusca de Deus, a busca das leis divinas, não será através dessas buscas exteriores. Batismo quer dizer imersão. É uma imersão para dentro de nós. É apenas nessa imersão, nessa busca através dos verdadeiros valores do Espírito, é que nós poderemos compreender. É diferente de estar lá fora, é buscar essa lei dentro de nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde é que estão as leis divinas? Na nossa consciência. Portanto, quando falarmos do eu interior, esse eu superior, reino dos céus ou centelha divina dentro de nós. E aí começou a fazer sentido uma série de indagações, uma série de dúvidas que eu tinha toda vez que eu estudava o Evangelho, principalmente o Evangelho de João, quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu achava essa resposta meio discriminatória, ela era meio escolhida, né, para determinadas pessoas. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizia Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Parece que só poderemos ir ao Pai via o caminho de Jesus, e os outros países e outras civilizações, outras culturas, outras religiões não teriam esse acesso. Então isso aí fica um pouco exclusivista. Portanto, se nós mudarmos o contexto, como nos orienta Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, a coisa começa a fazer sentido. Ela diz: o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu. Começa a fazer sentido. O eu é o caminho para a verdade e para a vida. Começa a fazer sentido. E aí, voltando ainda ao período pós-Pentecostes, sabemos que os primeiros apóstolos começaram a construir suas primeiras comunidades. Comunidade, a Casa do Caminho, muito bem relatada, não só nos livros, né, mediúnicos, mas também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos. As comunidades paulinas, joaninas, petrinas, todas essas comunidades tivemos informações através das epístolas. As epístolas nada mais eram que recomendações dos apóstolos para as comunidades que eles haviam começado esse seu núcleo, onde as dúvidas aconteciam
E naquele tempo, para sanar as dúvidas, deveriam ser através das cartas, das epístolas. Era muito mais complicado, né? Não tinha WhatsApp. Hoje em dia nós temos o WhatsApp, ao invés de tirarmos dúvidas, nós aumentamos, nós complicamos, né? Então a coisa complicou ainda mais. Antes era tão difícil, mas eles davam um jeito. Então, essas comunidades eram extremamente voltadas também para a prática da mediunidade. Aliás, num artigo do Reformador, um pouco antigo, mas não vale não importa a sua importância, diz o seguinte, que a carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, 13 e 14, é o precursor do Livro dos Médiuns. Depois os irmãos deem uma lida. Porque ali, Paulo de Tarso traz todas as informações a respeito das mediunidades, mediunidade das línguas, mediunidade da profecia, e ele vai falando. A impressão que a gente dá quando está estudando essas cartas é que todo mundo queria manifestar os fenômenos mediúnicos, tudo de uma vez só. Fala, não, espera, primeiro um, depois o outro. Paulo de Tarso vai dando essas informações lá na carta aos Coríntios, principalmente nesse capítulo 12, 13. Sobre os dons espirituais, diz ele, não quero irmãos que vivem na ignorância. Mas também ele nos traz uma advertência. E fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E nós vamos ver que isso é uma temática o tempo todo nas cartas. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os espíritos, veja se são os que vêm de Deus ou não. Lá naquele tempo eles tinham esses problemas, né? A respeito dessas comunicações. Mas agora, colocando essa introdução, poderíamos voltar com Irineu de Lyon. Imaginando exatamente num período mais ou menos de 162 anos, após o início do que poderíamos chamar do cristianismo primitivo. Esse Irineu de Lyon viveu no período de 100 a 313, período pós-apostólico, onde a patrística, que é uma das escolas filosóficas, fala que é a primeira escola dos apologistas, aqueles que foram perseguidos e tentavam defender o ideal da igreja emergente, igreja entendendo como eclésia, reunião. Tá? Portanto, Irineu de Lyon, como eu disse, nasceu em Esmirna. Ele era discípulo de um discípulo direto de João. E ele começou a encontrar alguns problemas nas comunidades. Uma primeira delas foi os ebionistas ou o marcionismo, Marcião de Sinop. Os ebionistas eram os judeus cristãos, os judeus convertidos. E eles tinham um grande problema. Também teve esse problema lá na Casa do Caminho. Eles queriam pegar as mesmas tradições do judaísmo e trazer para dentro do cristianismo. Lembram lá na Casa do Caminho o problema com Tiago? Que, aliás, é narrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a primeiro concílio, chamado de Concílio de Jerusalém, onde eles se reuniram para saber qual era a atitude a ser tomada. Deveriam ou não fazer a circuncisão dos gentios que agora estavam entrando para o cristianismo. Então eles ficavam tentando trazer ideias das igrejas passadas para o cristianismo. Esqueceram de ver lá o que Jesus dizia, não colocai vinhos novos em odres velhos. Tá? Também eles começavam a escolher que tipo de livro, que tipo de evangelho eles iriam estudar. Os ebionistas, por exemplo, eles queriam apenas o Evangelho dos Hebreus. O Evangelho dos Hebreus, entende-se, muitos pesquisadores, que foi o primeiro original de Mateus. Porque também devemos entender que Mateus escreveu para os hebreus. Por isso que quando estudamos o Evangelho de Mateus, vemos tantos costumes fazendo uma correlação. Né? Por exemplo, Marcos escreveu para os romanos, Lucas para os gregos, e cada um tinha sua objetividade. Mas Marcião, ele queria diferenciar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e só aceitava o Evangelho de Lucas. E algumas cartas de Paulo, escreveu um evangelho com 11 capítulos, 11, o Evangelho de Lucas e mais Paulo. E aí começou a ter confusão, cada um pegava o evangelho que queria.
Quantos evangelhos tinham naquela época? Centenas. Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho disso, Evangelho de Tomé, vários evangelhos. E Irineu de Lyon foi um dos primeiros a propor o evangelho, o cânon do Novo Testamento, onde ele dizia que todos deveriam estudar apenas o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João, onde ele chamava de evangelho quádruplo. Então, Irineu de Leão foi o responsável para que mais tarde nos concílios dissessem apenas esses são os verdadeiros, o resto esquece. E quando chegaram no período imperial, após os concílios, não mandaram apenas esquecer, mandaram para o fogo. E temos notícia disso depois da descoberta de Nag Hammadi em 1945, quando alguns textos foram encontrados, enterrados no deserto. Vieram à tona. Parte do material que estou apresentando é pesquisa desse material do Nag Hammadi. Depois tivemos os valentianos. Vem de Valentim. Era uma outra vertente. Sabemos que Irineu de Lyon veio do ramo de João, né? Valentim teria sido aluno de Teudas, e Teudas teria sido aluno direto de Paulo. E Valentim dizia o seguinte, que eles tinham alguns conhecimentos que só foi dado à orelha para Paulo. Conhecimentos escondidos. Conhecimento é gnose. Então começou o gnosticismo na igreja. Aqueles conhecimentos utilizavam aquela parte da igreja em que dizia, aos outros eu vou falar por parábolas, mas para vocês eu vou contar todos os mistérios. É permitido saber. Já leram isso? Não é exatamente assim? E aí, esses valentinos falavam que tinham os mistérios. Mas Irineu dizia, mas espera aí, eu aprendi direto de Policarpo de Esmirna, discípulo direto de João, não tem mistério. Ele não me disse nada. Por que o outro está falando? Aí começou a briga. Aí começaram. E depois, com Marcos, discípulo de Valentim, Irineu acaba escrevendo contra as heresias, vários livros. E a última e a terceira parte relevante para nós é a nova profecia. Vários núcleos começaram a profetizar, mediunidade pura. Marcion juntava com Priscila e outra menina, Maximila, onde eles falavam o seguinte, que todos poderiam profetizar, que todos eles poderiam buscar o ensinamento direto do Espírito Santo. Não precisavam de mais nada. Bastava fazer jejum, oração e pronto. Irineu de Lyon acreditava nas profecias, porque ele mesmo, com mediunidade, ele viu quando Policarpo foi preso, ele sentiu quando ele estava morrendo no sacrifício. Mas e agora? Começaram a questionar o seguinte, quem pode dizer se o Espírito Santo deve parar? Imaginem naquela época, gente, mediunidade para tudo quanto é lado, cada um falando uma coisa. E Gaio, da igreja de Roma, falou, agora o Espírito Santo tem que ficar quieto. Chega. Ué, mas quando que ele falou? Olha, ele falou até o período apostolar. Depois disso, perdeu o sentido. E aí começaram a jogar fora o processo mediúnico. A autora desse livro, Além de Toda a Crença, Ellen Pagels, ela diz o seguinte, quando ela, na tese de doutorado dela, que ela analisou o Evangelho de Tomé, ela olhou e falou assim, olha, se nós no local de João colocássemos o Evangelho de Tomé, porque na realidade Mateus, Lucas e Marcos são muito parecidos, por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Agora, se colocássemos ao cânon, os oficiais, o resto eram os apócrifos, se colocássemos nos cânon o Evangelho de Tomé, a população iria ver um Cristo mais espiritualizado, um Cristo mais voltado para o meu eu interior, e não apenas o que eles mostram através das coisas externas. E ela faz nesse livro todo esse comentário, toda essa busca. Durante a sua tese, ela estudou apenas essas traduções. E aí, em meio a tanta confusão, lá em 325 ocorreu o quê? Concílio de Nicéia. Começou lá atrás, depois de 200 anos, criou-se lá dois centros muito interessantes, a igreja de Antioquia e a igreja de Alexandria. Umas poupavam pela interpretação literal, a igreja de Antioquia,
de Alexandria já poupavam pela interpretação um pouquinho diferente. A exemplo, Clemente de Alexandria, Orígenes é dessa escola. Eu não posso pegar o texto letra a letra. E Orígenes foi buscar toda essa sua vivência estudando hebraico, estudando o Antigo Testamento, e foi lá em Platão, naquela ideia do mundo das ideias, né? Através do que eu venho de um mundo diferente, que ele fez a relação da transmigração a respeito da vivência em um outro plano. Orígenes traz de lá isso. E aí começam os concílios. E aí a gente sabe no que deu. Né? 313, quando Constantino faz o Édito de Milão, deixa de ter a perseguição. E aí nas palavras de Emmanuel, gente, até hoje, quando eu leio essas palavras, eu me emociono. Né? O cristianismo, porém, já não parecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixaram entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. O cristão raiz ali mesmo é aquele que vivia escondido, estudando, sacrifício, não tinha medo de se... Né? Ficavam ali. Depois foram se perdendo. Seus concílios, como de Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas da humanidade da Galileia, plácidas e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar sobre a cabeça dolorida. Tanto que se afastaram. E tudo isso é narrado, tudo isso é mostrado para a gente lá no livro A Caminho da Luz, dando observações em cada ponto. Mas vamos voltar então para ver se nós aprendemos alguma coisa. Lá de Irineu de Leão, 162 anos do início do cristianismo. Doutrina espírita, 162 anos. Quem eram os ebionistas? Quem eram os marcionistas? Eram aquelas pessoas que tentavam trazer coisas das religiões anteriores para a religião atual. Será que isso existe? Como é que está a minha casa espírita? Será que eu estou tentando, através, talvez até de ter um público maior? Não é esse o objetivo? O objetivo é a transformação moral do homem. Será que é para agradar isso? Ou será que são atavismos que eu trago de tantas reencarnações? E aí eu tenho que ver, como é que está a minha casa espírita? Será que eu estou trazendo coisas de outras religiões? Não, lá em tal lugar tem a pirâmide, lá em tal lugar tem um negócio de cor, tem um negócio de perfume. Onde é que está isso na doutrina? A gente lê o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, respeitando todas as doutrinas, respeitando todos os costumes. Na doutrina espírita não tem. Será que são aqueles reencarnados, né, que estão tentando continuar o mesmo erro? Como é que nós estamos? Será que estamos num nível baixo, alto ou médio? E aí cada um vai questionar, né? Como é que eu estou? E aí os valentinos. Os valentinos já é aquele do conhecimento escondido. Não, só eu sei. Não, falaram ali. Ó, tem uma novidade aqui. Tem uma novidade. Qual que é? Não, que agora eu vi um tal de espintrônica. Espintrônica? Onde você faz um campo e o espin do elétron muda, e muda a propriedade, faz isso, depois nós vamos ter computadores quânticos, informação 0, 1 ou mais ou menos. E agora? Agora a gente vai... Como que é esse negócio? Olha, eu sei que se a gente faz assim lá no tênis, dá um spin na bola. Então a gente vai começar a magnetizar água fluidificada assim, ó. Né? E aí nós não teremos mais água fluidificada, espintrificada. É melhor. É melhor. Aqui a nossa é forte. Né? Como é que você vai dar o... É o que o Alberto falou ontem, não? O Robson, né? Robson, 90 e poucos passes. Esse é mais fácil, é só fazer assim. Né? Não.
Estamos tendo comunicação do mundo intraterreno. Dentro da Terra tem uma comunidade. Não diga, tem. Tem um médico que está recebendo. Vamos lá. E vem comunicação do mundo intraterreno. Nossa! Vem cá, vamos ver. O que você acha disso? Não sei, cara. Tem que estudar livro dos espíritos, livro dos médiuns. Revista espírita, ainda estou no 3º ano. Depois eu vejo esse negócio. Cheio de gente trazendo novidade. Aí cada um vai ter que pensar, será que meu nível na minha casa, como é que está? Tem tanta coisa. Desenvolver a parte moral, que é o principal objetivo. Sairmos dos atavismos do passado. Buscarmos novas fronteiras. E tem gente buscando. Está perdendo uma encarnação inteira. Foco, vamos centrar, vamos estudar. É bacana. Tem lugar que faz isso? Tem. Mas não na casa espírita. Nós temos o livro dos espíritos, dos médios. Mas está tendo informação lá. O que é o livro Céu e Inferno? Se não são informações de espíritos em vários níveis. O que é a revista espírita? Que tem grandes ensinamentos que poucos estudam, e ali a gente vê Kardec na essência. Porque, na realidade, o livro dos médiuns, o Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho, se nós estudarmos, a base está lá na revista espírita. Está lá, mais completo até, porque tem dúvidas, ele pergunta Erasto. Tanta coisa para estudar. Os ebionistas, os valentinos estão de volta. Novidade, vem cá. Né? E aí temos os montanistas. Aliás, Tertuliano, que foi o pai da Santíssima Trindade, Tertuliano foi quem criou esse termo. No final ele era montanista. Ele tinha abandonado. Falou, essa igreja de um monte de bispo fanático, aí eu não quero. Os montanistas eram aqueles que eram somente informação do Espírito. O Espírito falou para fazer isso. Aí você chega nas casas, os móveis, as maneiras, o jeito. Cada um de um jeito, trazendo coisas de fora. Onde a gente não vê isso em lado nenhum na doutrina. Então a gente tem que ver como é que está a nossa casa. Por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho da história. A gente tem que saber como funciona, o que foi no passado. Todo o programa espiritual está sendo montado e a nossa responsabilidade e a gente repetindo os mesmos erros. Espiritismo à moda da casa, se nós não tomarmos cuidado. Na realidade, o espiritismo será dele o que os homens o fizerem. Cada um fazendo o que quer. Por isso que nós temos a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, que não é para policiar nada, é apenas orientações. Está com dúvida, apareceu isso, aquilo? Não vamos fazer espiritismo à moda da casa, vamos questionar. De repente, se a coisa for boa, não é que não pode mudar. Chega lá na federação, depois vai para o Conselho Federativo Nacional. Se for bom, vamos, todo mundo vai fazer, por que não? Por que não? Portanto, o espiritismo é a moda da casa. Né? Então, também vamos tomar cuidado. Por isso que Emmanuel diz, existem religiões e religião. Gosto muito desse termo. Emmanuel diz que religião é o sentimento sublime que aproxima o homem do Criador. Religiões são instituições feitas pelos homens, falíveis como eles são, tais como as gotas do orvalho, ao serem criadas no infinito, são puras, mas ao chegarem na crosta terrestre, já estão contaminadas. É uma diferença entre religião, lá na sua criação, e na sua execução. Não podemos confundir espiritismo com o movimento espírita, que são feitas por pessoas falíveis, pessoas do planeta de expiação e prova. Mas fica uma recomendação fundamental aí, irmãos. Lá na questão, Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço obtém. Como quereis chegar à verdade, quando tudo que interpretais segundo as vossas ideias acanhadas,
que, no entanto, jamais tomais por grandes ideais. Está lá no Livro dos Médiuns. Portanto, o cristianismo de Jesus aos tempos atuais, nós estamos vendo que não tem muitas diferenças. A diferença é que eles entraram nos erros, nos equívocos e se perderam. E a diferença nossa é que já nós fomos advertidos, nós já temos o know-how, nós já temos lá a vivência. Devemos tomar cuidado para não sermos pontos isolados. Solidários, seremos união. Separados, uns dos outros, seremos pontos de vista. Já somos tão poucos, né? Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Mas é nessa lida que nós vamos aprender a paciência, a tolerância, a resignação. Se não conseguimos com os colegas do dia a dia, com os colegas da casa espírita, com quem conseguiremos? Não é mesmo? Agora chegamos na mediunidade, na parte atual. Como que se explica? E aí nós vamos usar o livro Mecanismos da Mediunidade, para tentar justificar e compreender esse fenômeno. Mediunidade com Jesus. Então vamos esquecer mediunidade com Jesus. Vamos falar apenas de mediunidade nos dias, só mediunidade, nos dias atuais. Desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Questão 225. Isso aí desde sexta-feira a gente está falando, vamos ver se fica, né? A mediunidade é uma faculdade o quê? Orgânica. Está lá. Ah, mas está lá. Décio falou, o Alberto falou, todos falaram que nós já viemos com esse processo lá no planejamento, já está lá. André Luiz compara no livro Mecanismos da Mediunidade com o que essa mediunidade? Temos aí um gerador, temos um resistor e temos um indutor e um capacitor. Qual seria essa comparação? Alguém lembra dos rádios antigos? Eu tinha um que chamava assim, ABC A Voz do Ouro. Vocês tiveram desse? Grandão, bonito, tinha um canarinho, né? Tinha um canarinho, lembro dele. Então, essas peças aqui, gente, são os capacitores. Quando você mexia naquele botão sintonia, tinha uma cordinha que passava por trás. Alguém ia lá atrás? E ele mexia nessas placas. Essas placas são os capacitores ou condensadores. Conforme onde ela estivesse, ele dava o quê? A sintonia. Então eu ficava ali. Antigamente era difícil, hoje você aperta um botão e já vai. Mas antigamente era, né? Tinha gente que tinha um dedo bom para isso, né? Termina um pouquinho já perdia. Termina um pouquinho já perdia. Lembram disso? Então é o capacitor. Então o médium, ele começa a comparar como se fosse esse capacitor. Então o instrumento. Agora, a sintonia que eu faço vai depender de quem? A sintonia que eu faço vai depender da moral. Portanto, uma coisa é mediunidade, outra coisa é mediunidade com Jesus. E aí a gente começa a entender onde é que entra essa mediunidade com Jesus, né? Então, a moral é que vai determinar a minha frequência. E se nós estudarmos lá o livro Mecanismos da Mediunidade, ele começa assim, tudo são ondas, tudo são frequências. E frequências superiores são frequências o quê? Altas. E frequências inferiores são frequências baixas. Então, vou ter que saber em que nível vou atingir. Mediunidade com Jesus. O exercício da mediunidade, diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, com Jesus, nada mais é do que usar todos os meus atributos, todas as minhas faculdades para o bem do próximo. Aí é mediunidade com Jesus. Aí a gente questiona, mas eu não tenho mediunidade, o que eu faço? Estou fora dessa? Não estou fora. E aí é o que o Décio falou, está todo mundo falando há algum tempo. E mais uma vez, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, diz, todos nós somos médiuns. Todos nós. E ele dá uma informação importante. Nos centros de atividade referidos no nosso estudo, encontramos, aqui está o mistério do nosso trabalho agora, do nosso estudo. Encontramos no reflexo condicionado. A base, o ingrediente indispensável para a educação e aprimoramento. Aí um ponto, gente. Quando a gente estuda evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade, toda essa parte filosófica, científica, tem que ser para nos tornarmos pessoas melhores.
O objetivo é só esse. Nenhum sentido faz a gente querer fazer relações se aquilo não nos despertar para sermos pessoas melhores. O objetivo não foi atingido. E é esse objetivo que a gente vai tentar atingir até o final dessa exposição. Portanto, urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quando ela tiver uma parcela de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes eu trabalho com jovens, o jovem é louco para ter uma grana, para montar um AP, bem montadinho um AP, para ter o carro, para ter liberdade de fazer o que ele quer. Na doutrina a gente sabe que na realidade essa liberdade, na verdade é algema. Dependendo do que eu faço, eu estou criando algemas, não estou criando liberdades. Eu estou criando sintonias, afinidades com coisas que depois eu vou ter que reaver. Então, a liberdade é o conhecimento da escolha, mas para que eu possa ter a escolha, eu tenho que ter as opções. E aí nós vamos falar exatamente disso. O que é esse reflexo condicionado? Gente, quando eu li esse livro, mudou muita coisa. E a gente vai passar em alguns minutinhos, espero que mude também para vocês. Pavlov, reflexo condicionado. Essa história é bem conhecida, né? Os psicólogos trabalham muito isso. Então, você mostrar uma carne para um cachorro, ele começa já a salivar. Mas esse reflexo ele conseguiu ao longo do seu processo evolutivo. Não foi a primeira vez. Mas a insistência acabou fazendo com que ele olhasse a carne e salivasse. E aí fizeram uma experiência bem conhecida. Toda vez que jogava a carne, acendia uma luzinha, tocava um som. Jogava a carne, acendia a luzinha, tocava o som. Jogava a carne, acendia a luzinha, tocava o som. Ele tinha um reflexo incondicionado, através dos milênios, da salivação. O que aconteceu quando ele só acendeu a luzinha? O cachorro salivou. Né? Então, através da repetição, começou com esse processo do quê? Processo de condicionar, certo? Inclusive processos instintivos. Isso é fundamental. E aí, vamos entender o seguinte: esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. Então, se eu entender a indução, eu vou entender o reflexo condicionado. Então, vamos à busca dessa compreensão da intuição. Nós vamos precisar de 4 conceitos, só 4. Tudo bem? Bem fácil, só 4 nomezinhos. A do Décio tinha um monte de nome difícil, não tinha? Né? Tálamo, hipotálamo, eu fiquei perdido ali. Mas aqui é só 4. Aqui é só 4. Tudo bem? Eu brinco nas aulas com meus alunos, né? Eu falo assim, vamos falar um pouquinho. Mas tem fórmula? Eu falo assim, gente, só as fases da meiose, da mitose, é toda a fórmula do magnetismo. É só uma divisão, o cara já tem que saber tanta coisa, né? Então vamos lá. Primeiro, domínios da mediunidade. Onde há pensamento, há o quê? Corrente mental. Então nós vamos pensar que a bateria seria como se fosse a nossa vontade, o nosso cérebro. Quando eu coloco um fiozinho na bateria, gera o quê? Uma corrente. Então, André Luiz diz o seguinte: quando há pensamento, há corrente. Que corrente? Mental. Tudo bem? Tranquilo essa lição? Vamos repetir? Se há pensamento, há corrente mental. Ponto. Se eu estou pensando, já estou pensando que do meu lado está criando correntes. Ótimo. Alguém poderia me dizer se isso aqui existe na prática? Isso aqui está simulando um campo, não é verdade? Que campo? Um campo magnético. Eu só coloquei essas limalhas de ferro aqui, pó de ferro, para saber a orientação desse campo, porque ele é invisível. Para ele ficar visível, eu coloco essas limalhas de ferros. E aí eu consigo ver que ao redor desse ímã tem o quê? Um campo. Ao redor desse ímã tem o quê? Um campo. Dá uma olhada nesse fio. Tem alguma coisa aqui? Limalha. Quando eu passo uma corrente, o que acontece quando eu passar uma corrente? Eu gerei um campo. Sem corrente, não tem campo. Então, o campo, passei a corrente, tem o quê? Campo. Agora vamos voltar? Qual foi a nossa primeira lição? O pensamento gera corrente. E agora já vou complementar. O pensamento gera corrente e a corrente gera campos. E André Luiz fala campos mentoeletromagnéticos. É tudo igual.
Corrente gera campo e campo gera corrente. E aqui uma figurazinha para a gente ver. Aqui eu vou gerar uma corrente, dá uma olhada nos ímãs, só quando está passando a corrente. Então a corrente gera o quê? Campos. Então toda vez que eu penso, eu estou gerando corrente mental, que essa corrente mental vai criar um campo eletromagnético ao meu redor. Agora, terceira coisa, pensa comigo, se corrente gera campo, qual que seria a pergunta inversa? Campo gera corrente? Concorda ou não? Eu já sei que corrente gera campo. A minha pergunta agora é o quê? Campo gera corrente? Vamos ver? Olha lá, a variação do campo gera o quê? Corrente. Ah, então já tenho uma coisa para analisar. Corrente gera campo. Mas, por outro lado, campo gera o quê? Corrente. Vejam só, quando eu chego, aproximo esse ímã, eu estou aproximando quem? Campos. Esse campo está gerando o que aqui? Corrente. Qual o papel desse ferro? Agora a gente fala. Ele vai ser fundamental. Tá? Agora vamos pensar duas pessoas. Ou esse processo aqui. Isso aqui é um transformador. Olha aqui, gente, como é simples. Aqui está gerando o quê? Corrente. Essa corrente gera o quê? Campo. Esse campo vai gerar o quê aqui? Corrente. Olha que coisa simples. O campo gerou corrente gerou um campo e o campo gerou corrente. Agora eu posso colocar isso aqui, ó. Certo? O que aconteceu agora? Eu penso, eu gero o quê? Corrente. A minha corrente gera um campo. Esse campo vai gerar o quê no outro? Uma corrente mental. Isso é indução. Isso é indução. Aí a gente começa a entender, quando a gente está, às vezes, até sozinho, de repente a gente começa a ficar triste, começa a ficar... Mas não tem nada, não tem nem ninguém aqui. Será que não tem? Será que não tem? Né? O efeito manada. Já ouviram falar? A pessoa é tranquila, tranquila. Aí ela chega no estádio, daqui a pouquinho ela está jogando vaso sanitário na cabeça do outro. Não é verdade? Efeito manada. Então a gente tem que tomar cuidado. Exatamente, principalmente quem for o quê? Médium. Lembra aquele negocinho verde ali? Está relacionado com a mediunidade. Tá? É o que nós vamos ver. Para que serve esse ferro aqui? Esse ferro é formado de átomos. Né? E nós sabemos que esses átomos têm cargas. E se tem cargas girando, eles funcionam como se fossem o quê? Ímãs. Então, ao redor de cada átomo tem um campo magnético. Do elétron a gente chama de spin. Tanto isso é realidade, alguém já fez ressonância magnética? Exatamente isso, você joga um campo magnético, pega a água, pega os elementos que estão lá no nosso corpo, você meio que magnetiza ele, quando ele volta para o lugar, ele manda uma radiaçãozinha, e aí forma essa imagem. Então a gente não está falando de nenhum absurdo, né? Estamos falando de coisas que acontecem. Então aqui está cheio desses campos aqui na matéria. E André Luiz chega a dizer, lá nos seus livros, que a mediunidade tem a ver com materiais ferromagnéticos. O que é isso? Material ferromagnético é o seguinte, esses nossos ímãs, vamos pensar agora em cérebro ou no material, eles estão desalinhados. Mas quando tem um campo próximo, o que eles fazem? Se alinham. É todo o material que faz isso? Não. Não é todo o material. São os ferromagnéticos. Então ele compara a mediunidade quem tem alguns desses campos cerebrais que conseguem colocar em sintonia, certo? Então chega um espírito, gera uma corrente mental que cria um campo, e esse campo vai gerar uma corrente, que é uma informação, um pensamento. Tá? E aí nós vamos começar a pensar o seguinte, dá uma olhada nessa situação. E aqui isso é fundamental para a gente entender. O que acontece quando eu ligo? Eu provoquei o quê? Uma corrente. Quando eu penso, eu gero uma corrente. O que eu faço? Eu imanto essa peça. E ela acaba atraindo o quê? Pedaços de ferro. Mas aqui está cheio daqueles domínios, está vendo aqui? Vamos pensar o seguinte. Pensei, alinhei.
Deixei de pensar, desalinhei. Isso aqui vai. O que acontece se eu deixar muito tempo ali, gente? Esses domínios, esses campos, ficam o quê? Para sempre. Você já deixou um imã perto de um prego e depois o prego virou imã? Já aconteceu isso? Já, com certeza. Então, isso aí tem relação, agora vamos dizer, que repetição cria o quê? Hábitos, concorda? Repetição cria hábito. Hábito, gente, é hábito, repetição. Os hábitos positivos a gente chama de virtude. E os hábitos negativos a gente chama de vícios. Quem é que cria virtude? A repetição dos meus atos. Quem é que cria vício? A repetição dos meus atos. Quem é que joga virtudes para dentro de mim, no meu campo? A repetição dos meus atos. Quem é que joga vício para dentro de mim? A repetição dos meus atos. E depois que eu ficar repetindo, será que é fácil retornar esses domínios? Não. Será que eles podem vir em outras encarnações alinhados? Sim. E às vezes é muito comum a gente ver pessoas falando assim, com muita falta de caridade, vício do tabagismo, por exemplo. A pessoa não quer parar de fumar porque não tem caráter, não tem moral. Nada a ver, gente, tenha caridade. Não, porque comigo eu quis parar, não, eu parei. É que você estava sensibilizado muito pouco. Passou um tempinho, você já saiu. Tem gente que está magnetizado por várias o quê? Encarnações. E não é fácil, não é fácil. Não é fácil sair dessa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas repetições, porque o nosso processo evolutivo é através de experiências, erros e acertos. E eu ter o conhecimento disso é fundamental. Reflexo condicionado e mediunidade. Em toda parte, desde os o quê? Amuletos das tribos, até mesmo os cantos e os altares modernos, são bases do reflexo o quê? Condicionado. A gente já tem um campinho ali dentro. Quando a gente entra numa igreja, numa casa espírita, a gente vai mudando? Vai. E se eu pegar um objeto, ficar ali anos e milênios, impregnando ele de pensamentos negativos, eu posso deixar ele impregnado disso? Posso. Os livros de André Luiz estão cheios disso. Não estou falando que a gente tem que ter isso em casa. Estou dizendo que isso explica um monte de coisa. É diferente, né? Na pauta do reflexo condicionado, vemos maledicência, crítica, abusos de alimentos, exageros do sexo. Eu começo, gosto, repito. Vocês já viram que a primeira vez que a gente faz uma coisa errada, parece que dá uma luzinha vermelha? Aí a gente acha desculpa, sempre é o outro. Faz de novo, acha desculpa. Faz de novo, acha desculpa. Depois faz e acha que está bacana. Vamos jogando para dentro de nós. E quem tem que tirar? Eu que joguei. Por isso que o AA, os alcoólatras anônimos, parece que estudaram isso. Não é verdade? Qual que é o lema número 1 deles? Por hoje, não. Viram como que é a gente se libertar dos nossos vícios, dos nossos equívocos? Por hoje, não. Por que por hoje não? Porque toda vez que eu repito, estou aumentando o quê? O processo de domínios, cristalização desses vícios. Mas eu posso repetir também coisas positivas. Vejam que o nosso corpo perispiritual ele é neutro. Por isso que Jorge Andréa, no seu modelo de perispírito, ele diz o seguinte, olha, tudo que eu repito, migra para o interior do meu perispírito. E aí eu tenho inconsciente atual, inconsciente passado, assim vai. O que é negativo, uma hora ele tem que sair o quê? Expurgado. Tem que sair. Eu vou ter que tirar isso, porque isso não faz parte, são vórtices energéticos negativos. E agora, o que for positivo vai o quê? Gravitando. E até que eu consiga a minha libertação, né? Até que eu consiga talvez o quê? Que toda essa parte pura vai cada vez crescendo. E a gente vira um espírito crístico. É impressionante quando eu começo a ver a coisa materializada, eu começo a me preocupar. Porque antes a gente fala, eu pensei, eu não sei o que, só hoje. Não. É uma conduta pessoal de libertação. Por isso que Torres Pastorino diz o seguinte, como vimos mediunidade, comunicação dos espíritos, não é um fenômeno religioso, puramente físico, eletromagnético, obedecendo leis da eletrônica, fazer o bem
ser bom não são apenas virtudes, são o quê? Forças científicas. São forças científicas. Se eu começar a compreender, eu vou ver isso. E a gente fica com aquele Deus lá do... Não, Deus está vendo da minha intenção. E repito. Deus está sabendo que eu não estou querendo. Gente, Ele já nos deu o livre-arbítrio, já nos deu a doutrina para que nós pudéssemos nos libertar. Não é verdade? E aí, para a gente entender mediunidade com Jesus, para encerrar de uma vez e ninguém ter dúvida, vamos lembrar lá do comecinho que Paulo já dizia nas suas epístolas aos Coríntios 1, 12, 13 e 14, e principalmente na do meio, 13, que antigamente nos pergaminhos, o mais importante vinha no meio, né? Quando você abre, você sabe. E ali, naquele código de conduta aos médiuns, Paulo já dizia tudo o que devemos saber a respeito de quem? A respeito da mediunidade com Jesus. Paulo dizia o seguinte: o que é mediunidade com Jesus? O que Paulo teria narrado para aquela comunidade primitiva? Lá em Coríntios 13, Paulo dizia o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como o bronze que ressoa e o símbolo que retine. E ainda que eu soubesse o mistério de todas as ciências, conhecimento intelectual, e ainda tivesse o dom de todas as profecias, mediunidade. Ainda que se eu tivesse a fé capaz de transportar montanhas, religiosidade. Se eu não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e cedesse e deixasse meu corpo ser coberto pelo fogo, se eu não tiver amor, nenhum proveito eu tiro disso. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, não é arrogante, não é orgulhoso. Jamais é descortês. O amor não é interesseiro. O amor nunca se irrita. Não guarda rancor no coração. O amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera. O amor não terá fim, mas as profecias, sim. As profecias e as línguas de fogo um dia se calarão. E a ciência tem seu tempo. Porque a profecia e a ciência não são perfeitas. E quando o perfeito chegar, o imperfeito desaparecerá. Porque quando eu era um menino, pensava como menino, agia como menino. Hoje, homem que sou, não posso ter os atributos do menino. Hoje ainda vemos Deus de muito longe, pela face do espelho. Mas um dia o veremos face a face. E o veremos e os conheceremos como Ele nos conhece. Portanto, entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor. Portanto, não existe a mediunidade com Jesus se não tivermos o amor. Muito obrigado, irmãos.